Boa tarde, Sr. Rui. Obrigada desde já pela sua participação e colaboração na realização deste grande projeto que é a reconstituição das memórias da Linha do Tua. É com todo o gosto que dou esta entrevista e que seja para, na realidade, expressar um bocadinho daquilo que sei. Espero que em algumas coisas saiba chegar ao fundo daquilo que tu queres, porque há coisinhas que eu provavelmente não sei, mas com todo o gosto naquilo que puder responder, posso fazer as perguntas que quiseres. Obrigada. Vamos então dar início à entrevista. Sendo que a Linha do Tua foi inaugurada a 27 de setembro de 1887, lembra-se de ouvir falar da polémica que esta causou? É assim, eu ouvi falar, eu fui para o Tua em 1971, portanto já passaram 44 anos. A única polémica que eu tenho, de algum bocadinho de sabedoria, é que um dos senhores que foram inaugurar o trajeto entre Mirandela e Bragança foi trucidado pelo comboio. Se considerarmos isso que foi, na realidade, uma polémica, o resto não sei, não tenho esse conhecimento. Qual é a sua opinião sobre a Linha do Tua? A Linha do Tua, para mim, que conheci, como eu digo, em 1971, é uma linha emblemática, das quais tem umas paisagens magníficas ao longo do seu rio Tua, em que aparece tudo um pouco, desde momentos em que se vai num vale, até aos momentos em que está numa ponte e a seguir se entra num túnel. É uma linha espetacular, não digo que hoje em dia dê lucros, mas pelo menos para fins turísticos era espetacular. Que memórias tem da antiga aldeia do Tua? A antiga aldeia do Tua com a linha do Tua foi espetacular num aspecto. Muitas pessoas provavelmente não sabem, mas havia a transladação de adubos da linha do Douro para a linha do Tua, para depois ir até Bragança, onde eram depois espalhados nos campos para fazer com que o centeio, o trigo, a aveia germinassem com melhor intensidade. Tudo isso dava um certo lucro aos habitantes da aldeia do Tua, porque havia uma situação que era a tonelagem, que eles tinham que passar os sacos do adubo da linha do Douro para a linha do Tua, e quantas mais toneladas fizessem em questão de adubos, tanto mais ganhavam. Havia dias em que ganhavam porque faziam 20 toneladas, havia outros dias em que só faziam 10 ou 5, mas tudo isso criou uma certa riqueza nas pessoas que queriam trabalhar na altura no Tua. Como era a vida da população do Vale do Tua? A vida da população do Vale do Tua, normalmente, uma grande maioria, como todos nós sabemos, e antigamente muito mais agreste, é da agricultura. E então uma grande parte era depois embarcado nos comboios, inclusive para Lisboa, para o Porto, para onde quer que fosse, desde na altura da época de Natal, as couves de Natal, as batatas, tudo isso era derivado precisamente dos trabalhos da lavoura, do campo, em que eram feitos a situação do Vale do Tua, porque não havia fábricas, não havia nada, e portanto continuavam a viver do campo. Alguma vez viajou no comboio do Tua? Qual era o ambiente da viagem? É assim, viajei pelo menos que eu me lembro, desde 1971 a 1980, que foi quando fui para a tropa e, portanto, deixei um bocado a região do Tua. Viajei numa das vezes a Mirandela, outra vez a Bragança. Era um ambiente com muita gente, muito calmo, sereno, mas
ao mesmo tempo uma viagem deslumbrante para vermos o que se passava do outro lado do Rio Tua, principalmente até Mirandela. E portanto foram pelo menos 2 viagens que eu gostei imenso de ter feito. E ainda hoje gostaria, se o comboio continuasse, de fazer uma viagem dessas, porque deixou-me marcas, embora enquanto eu miúdo, deixou-me marcas que ainda hoje marcam bastante a minha vida. Sente saudades de viajar nessa linha? Sim, bastantes. Como eu disse anteriormente, a viagem era espetacular, porque o próprio comboio acabado provocava essa espetacularidade. A região transmontana viveu, em outros tempos, períodos de grande dificuldade. Guarda a memória dessa realidade? Guardo. Todos nós sabemos, hoje em dia dizemos que vivemos mal, mas naquele tempo vivia-se muito pior. Para isso tudo era preciso trabalhar-se muito e ganhar-se muitíssimo pouco. Acha que o comboio contribuiu de algum modo para o desenvolvimento local? Sim, contribuiu bastante para o desenvolvimento local, até porque se não fosse o comboio, vai acontecer, esperemos, ou eu espero estar enganado, que o não haver comboio haja um atraso nas vidas dos nossos vindouros, porque o que é que acontece? O sítio de Bragança está um bocadinho com pouca gente, porque toda a gente quer fugir para os grandes centros. Com a ida do comboio, com a saída do comboio, pior ainda, porque na realidade o comboio trazia desde fatores, chefes de estação, a empregados que poderiam estar localizados precisamente no nosso distrito, e com a saída, é claro que todos nós vamos continuar a emigrar, vamos continuar a sair do nosso distrito, Bragança, e então nessa altura ficaremos pior do que estamos. Sendo que a linha do Tua serviu muitas vezes para transportes de mercadorias, acha que isso tornava de algum modo a linha mais conhecida? Assim, a linha do Tua acho que sempre foi conhecida. Na certeza, porém, todas as mercadorias, porque eram transportadas, muito mais deu a conhecer. Deu a conhecer por uma seguinte forma, porque qualquer firma, qualquer pessoa que tivesse terrenos agrícolas gostaria que os adubos chegassem às suas localidades, e então tinham que saber a quem é que pertencia. Portanto, e a linha do Tua, obrigatoriamente, ficou mais conhecida. Lembra-se de quanto custava um bilhete de Mirandela ao sítio destino? Ora, vamos ser realistas. Eu não tenho precisamente na minha mente quanto custaria um bilhete, mas ponho uma hipótese que custaria mais ou menos entre 2 escudos a 2 escudos e 50 centavos. Na altura eu ganhava 20 escudos nas 8 horas. Portanto, era um bocadinho, mas dava um gozo tremendo. A pessoa fazia uma vez por ano, quando era uma vez de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Tem alguma memória de alguma história vivida a bordo do comboio? Tenho uma história espetacular, em que numa altura em que eu, jovem, com 13, 14 anos, fui dar uma volta à boleia até uma terrinha chamada Amieiro, e nunca me esquece que houve um senhor que nos ofereceu lá de comer. Comemos, e quando fomos a dar conta eu apercebi-me que não conseguiria vir à boleia outra vez para o Tua, onde fui criado, a não ser de comboio. E foi muito engraçado que atravessei o rio, mas quando cheguei ao barco para atravessar o rio, o barqueiro não estava. E eu e o outro colega conseguimos provavelmente rebentar com a loquete, não sei até que ponto aquilo estaria muito bem preso. E então
entramos em Santa Luzia no comboio. E quando estamos já dentro do comboio com o bilhete tirado para o Tua, aparece o senhor que por acaso era o dono do barco, que passou numa roldana, tipo um elevador que funciona por 3 cabos de aço. E quando ele chegou à estação, o comboio arrancou. Até hoje o senhor não sabe quem eu sou e eu também não sei quem eu sou. Os dois acidentes, de 2007 e 2008, que contribuíram para o encerramento do metro, puseram em causa, na sua opinião, as ideias que as pessoas tinham sobre a segurança do comboio? Não, isso é um caso que nós temos muito que prever e que temos muito que ver a situação. Os acidentes deram-se porque, infelizmente, acho que os responsáveis pela manutenção da via deixaram de o fazer. No meu tempo de criança, lembro-me perfeitamente que todos os dias havia 3 e 4 homens a trabalhar ao longo da via, a pôr tirifundos novos, a pôr travessas novas, a ajeitar a brita para debaixo das travessas, a limpar as ervas e as pedras que normalmente às vezes descaíam, e a partir do momento em que a via foi um pouco abandonada, obrigou a que isso acontecesse. Na certeza, porém, também houve um problema mais grave, e todos nós sabemos, infelizmente, aos incêndios. E os incêndios que levam as árvores, provavelmente, obrigaram a que pedras que noutros tempos estariam bem presas, com os incêndios se foram soltando e foram caindo para a via, mas o grande problema na realidade é que os carris, eu cheguei a presenciar sítios em que os próprios carris, durante 1 metro ou mais de 1,5 metros, não tinham os tirifundos, ou seja, os parafusos que apertam os carris às travessas, não existiam. Acha que a barragem, tanto quando se sabe desde 2006 a ameaçar a linha do Tua, foi um bom investimento? É assim, a barragem, para mim, foi o pior investimento que se pôde fazer no país, atendendo a que pouco vai dar lucro em questão de energia elétrica, e depois temos um outro problema muito grave, que é a desfiguração de toda uma paisagem que era belíssima e que nós hoje estamos a ver pedras, vai ficar um muro enorme em betão e que para trás dos montes é uma paisagem desfigurada, onde ninguém repara, mas aquilo vai ficar, desculpa-me a expressão, um mamarracho. Acha que foi bom a linha do Tua ter encerrado a maioria dos seus trajetos? Vamos ser sinceros, a linha do Tua nunca devia ter encerrado nem o primeiro trajeto, ou seja, Bragança-Mirandela. Por uma única razão, é que ao encerrar um primeiro trajeto, automaticamente ficou encerrado todo o trajeto, porque o metro de Mirandela, como nós o conhecemos, não dava jeito nenhum para quem quisesse vir de Bragança, quem quisesse vir de Macedo Cavaleiros para o Tua no comboio, teria que apanhar autocarros ou qualquer coisa até Mirandela e depois voltar de Mirandela, entrar no comboio para o Tua. Portanto, ao encerrar o primeiro trajeto, encerraram a linha por completo. O metro de Mirandela, como eu digo, a CP saiu, a manutenção deixou de ser feita e automaticamente encerrou-se o resto. Gostava que houvesse uma reabertura da linha? Gostava imenso que a linha fosse reaberta naturalmente desde o Tua até Bragança, muito embora eu sei que hoje em dia é quase impossível, atendendo a que estão-se a fazer obras em cima de onde era a linha e, portanto, dificilmente isso se conseguirá fazer. Na certeza, porém, deveria abrir
toda a extensão da linha, mais que não fosse para efeitos turísticos. De que modo acha que isso poderia contribuir para a população local? Contribuía em termos financeiros, porque trazendo nós, turistas, para Trás-os-Montes, que a única coisa que nós temos é agricultura e turismo, não temos fábricas, não temos nada, era uma maneira de trazermos alguma riqueza para as nossas terras. Desde o Tua até Bragança, era uma maravilha. Agora, da maneira que estamos a fazer tudo a encerrar, qualquer dia nós não temos nada, coisa nenhuma. Estamos a ver que com um jeitinho, até a linha do Douro provavelmente será encerrada, e nessa perspectiva, para onde é que nós vamos? É a pergunta que faço. Sr. Rui, mais uma vez obrigado pela sua colaboração e deu uma ajuda muito útil para que esta entrevista se pudesse ter realizado. Obrigado eu por este bocadinho e espero contribuir para que estivesseis mais ou menos, como é que se há de dizer, esclarecidos sobre o que foi e o que é a linha do Tua.